Amém? Livro de Gálatas, capítulo 4 do livro de Gálatas. Em nome de Jesus, Gálatas, capítulo 4. Na bênção, acharam aí? Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino e em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Amém? Podem tomar o seu lugar? Eu quero estar meditando com os irmãos em cima dessa palavra. Que Deus possa nos acrescentar e agir na nossa vida mais um pouco nesta noite. A palavra de Deus é sempre viva, eficaz. A palavra de Deus se renova a cada momento, a cada instante. A palavra de Deus, nós podemos lê-la constantemente, porém ela tem sempre algo novo para nós. E eu quero que você, nesse momento, tome posse daquilo que Deus tem. Está repreendido toda a resistência com relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E possamos nos alimentar e usufruir da bênção de Deus mais um pouco nesta noite. Aqui nesse trecho que acabamos de ler, nós vemos Paulo fazendo uma analogia, fazendo uma comparação entre um filho e um escravo. Entre uma criança, vamos pôr assim, e um já adulto. Entre uma pessoa que está começando e ainda é criança na fé, e aquele que já atingiu certa maturidade cristã. E nós vemos nessa comparação algo muito interessante para nós nessa noite. Então ele faz uma comparação, por exemplo, entre escravo e uma criança. Ele diz, olha, uma criança, mesmo que ela seja herdeira, mesmo que seja uma pessoa que já tem uma posse de algo, ela não pode tomar posse e agir de maneira natural ou livre. Ela precisa de um tutor, ela precisa de alguém, e ele diz, e faz uma comparação, é como um escravo. Apesar de ter, ela precisa de alguém que aconselhe, que conduza, que faça. Então ele faz aqui uma comparação entre uma criança e um escravo. Olha, ele diz assim, a mesma maneira que um escravo, ele está sujeito ao seu senhor, nós, como criança, estamos sujeitos a um tutor. E faz comparação também à lei, à palavra. Ele diz o seguinte, a lei é para aqueles que realmente ainda não cresceram. Quando nós recebemos a graça pelo Espírito do Senhor, e aqui no versículo 4, que esse ponto é muito importante, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E ele diz, aqueles estavam no Antigo Testamento debaixo da lei, é como escravo da lei, é como uma criança que não entende ou não sabe. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, o meio de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é o sacrifício de Jesus. Ele veio, nasceu de uma mulher, nasceu sobre a lei, e ele fez um sacrifício, morreu em nosso lugar, ressuscitou e está vivo. Amém? Ele diz, agora as coisas mudaram. Se você era criança, você deixa de ser criança. Se você era escravo, agora você é filho. Amém, meus irmãos? E esse ponto é muito importante para nós.
Esse ponto é muito importante para a nossa vida, para o nosso caminhar. Eu quero colocar para vocês e que a gente venha entender o seguinte: são duas coisas que nós precisamos entender. A lei, para aqueles que estão debaixo da lei, é punição. Para aqueles que estão debaixo da graça e entendem esse princípio, é confronto. Amém, meus irmãos? A lei nunca vai deixar de existir. Aquilo que Deus colocou e a sua lei jamais deixará de existir. Para aqueles que não entendiam e eram como crianças ou como escravo, só agia sob punição. Nós pegamos o Antigo Testamento e nós vemos claramente a palavra do Senhor. Nós vemos claramente o Senhor falando: olha, está aqui bênção e maldição. Eu aconselho que vocês escolham a bênção. Se não escolher, terá punição. Amém, meus irmãos? O Senhor também diz: olha, aqui tem vida, aqui tem morte. Se você escolher a vida, ótimo, te aconselho. Mas Ele nos dá liberdade. Mas na antiga aliança, as coisas caminhavam somente com punição. E eu quero que hoje a gente venha entender esse princípio, de que a lei não deixou de existir. O próprio Senhor Jesus nos disse e nos ensina que Ele não veio para extinguir a lei. Ele veio para fazê-la cumprir. Então a lei não deixará de existir, nunca deixou de existir e nem vai deixar de existir sobre as nossas vidas. Na antiga aliança, eles caminhavam sob punição. Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que estou diante de uma igreja já madura e que entende a condição de filhos do Senhor, mas continua a existir a lei. Amém? Vamos fazer uma analogia conosco, seres humanos. Nós temos filhos, temos crianças, e geralmente nós vamos ensinar aquilo que é preciso para a sua vida, e não tem como fazê-la entender, senão através de algumas punições. Vocês concordam comigo? Porque se não fizer assim, não caminha. Olha, se você não estudar, eu não vou deixar ver televisão. Está agindo sobre punição. Se você não escovar os dentes, eu não vou comprar para você doce, bolacha, sorvete, sei lá o quê. Vocês já ouviram isso? Nós já participamos disso. Então, nós vemos claramente a ação através da punição. Porém, eu quero dizer o seguinte: quando Paulo faz a comparação a criança com tutor, ou então a um escravo, está muito bem claro uma coisa aqui sobre a nossa vida, chama-se responsabilidade. Fala assim comigo: responsabilidade. Um escravo não tem responsabilidade. Um escravo trabalha sob punição. Ele não tem que parar, pensar e decidir. Ele caminha em cima de punição. Vamos dar um exemplo, no tempo da escravatura. Olha, vai lá, pega aquela cadeira, traz aqui e depois vai para lá. Pronto. Ele vai, pega a cadeira, traz aqui e vai para lá. Em cima do que você falou. Ele sabia que se não fizesse, seria punido. Então, nós vemos claramente que trabalhar e estar debaixo de punição tira-nos uma coisa chamada responsabilidade. Nós sabemos que uma criança, quando cresce, aí você muda, deixa de ser criança, passa a ser adolescente, jovens, e a partir do momento que vai crescendo, nós vamos mudando a maneira de tratar. E o correto, o certo, obviamente, a partir do momento que vai crescendo, você mostrar a essa ex-criança a responsabilidade dos seus atos. Amém? Não que você vai mudar. Não que as coisas vão mudar. Você vai começar a falar: meu filho, deixa eu te explicar. Como criança você fala assim: se você não escovar os dentes, eu vou cortar isso, isso, aquilo. Você não vai tomar sorvete, você não vai comer doce, e etc. Quando já tem uma certa idade, você já vai começar a explicar e dar responsabilidade. Olha, eu quero te ensinar, você precisa escovar o dente. Bom,
Espero que não precise estar ensinando isso a um jovem. Porém, às vezes pode ser que tenha, né? Se você não escovar, olha, você vai perder os seus dentes, vai ter problema, você não sabe o que é uma dor de dente. Você não sabe o que é fazer um tratamento de canal. Então você já começa a mudar a maneira de trabalhar, de ensinar e mostrar. Então você começa a jogar já sobre ele a responsabilidade. Então lá atrás, punição. E agora, confronto. E eu quero que hoje a gente venha entender esse princípio. Primeiro ponto, para nós entendermos o agir de Deus na nossa vida. Eu quero dizer o seguinte: confronto não é afronta. Amém? Fala assim comigo: confronto não é afronta. O Senhor não está querendo nos afrontar. Ele está querendo fazer-nos crescer. Entendemos a nossa condição de filhos. Entendemos que temos o Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai, que nos capacita, que nos dá entendimento. E Ele está dizendo para cada um de nós: olha, eu não quero confrontá-los, eu não quero trazer algo para vocês que venha fazer vocês agir de maneira diferente. Porém, o confronto com a palavra e com a lei existe. É colocar frente a frente. Se você olhar e procurar no dicionário, confrontar é colocar frente a frente, face a face. E o que o Senhor quer nas nossas vidas, o que o Senhor espera de nós nessa noite, é que a gente venha a entender, que todos nós venhamos a entender esse princípio, de que a palavra hoje nos confronta. Amém, meus irmãos? Fala assim: a lei, a palavra nos confronta. E qual que é o objetivo do confronto da palavra? É mostrar as consequências para que eu, você e cada um de nós venhamos a ser vitoriosos. Porque da mesma maneira que na antiga aliança, quando Deus falou: olha, existe bênção e maldição, existe vida e morte, existe isso e aquilo. Da mesma maneira Ele fala conosco hoje: eu te dou liberdade. E eu quero te explicar e mostrar, eu quero fazê-lo confrontar. E você vai ter que entender que os seus atos, as suas atitudes, aquilo que você toma de decisão, vai trazer uma consequência positiva ou negativa. Amém, meus irmãos? Então, sempre na Bíblia, desde o início de Gênesis até Apocalipse, nós vemos que Deus sempre nos dá liberdade e sempre vai nos dar liberdade. A liberdade o Senhor nos dá. E da mesma maneira que na antiga aliança era através da lei, através da punição, e o Senhor falou: isso é apenas aio, é apenas uma maneira de alertá-los a respeito do que virá depois. Hoje nós estamos numa outra condição. Ele falou: vocês já não são mais crianças, vocês não são mais escravos, vocês são agora filhos do Senhor, e está sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e Ele te capacita. Amém? Fala assim: o Senhor me capacita a vencer. Porém, o confronto continua. E nós não podemos fugir do confronto. E da mesma maneira que lá atrás, muitos fugiram através do medo da punição, hoje outros estão fugindo do medo do confronto. A palavra nos confronta. O ensino nos confronta. O dia a dia serão vitoriosos aqueles que souberem entender e souberem trabalhar os confrontos que nós temos. Amém, meus irmãos? É mais fácil largar tudo. É mais simples eu dar um chute, como diz o ditado. É mais simples, ao invés de eu procurar resolver um problema, ao invés de eu ir atrás para solucionar o problema, eu simplesmente tacar fogo em tudo. É muito mais simples. E isso mostra uma incapacidade, mostra que ainda sou criança, que ainda sou neófito, que ainda não atingi uma maturidade. Eu não consegui fazer isso. Também agora, de raiva, também eu vou tacar fogo em tudo. Eu estou com um carro ali para vender, e está difícil vender porque ele é não sei que cor, e é difícil essa cor, ninguém quer. Agora também, só de raiva, vou jogar gasolina em cima e tacar fogo no carro. Eu falei assim: tá bom. Aí você tacou fogo no carro, não resolveu nada, não vendeu o carro e perdeu o carro, um prejuízo maior. E muitas vezes, eu estou dando esse exemplo, mas nós agimos dessa maneira.
Muitas vezes não aceitamos o confronto da lei. A lei existe e nos confronta. A palavra existe e nos confronta. Então hoje não é para punição, mas continuemos e vamos continuar tendo que nos permanecer, agir e nos colocar de uma maneira sensata e vitoriosa diante das circunstâncias. Eu não consegui tal coisa. Também agora só de raiva vou jogar tudo para cima. Eu não consigo tal negócio. Também agora só de raiva. Meu irmão, acabou. Você não está mais nessa fase. Nós estamos numa posição em que somos templos vivos do Espírito Santo. Amém? E muitas vezes nós temos certas pressões que é para fazer-nos entender no que nós temos que mudar. E a palavra nos confronta. Essa pressão é uma pressão interna. Por isso que ele diz assim aqui, versículo 6. Porque sois filhos de Deus, Ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Amém? Fala assim, eu sou templo vivo do Espírito Santo de Deus. Quem já aceitou Jesus aí? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele vem habitar em nós. E nós nos tornamos templos vivos do Teu Santo Espírito. E esse Espírito é que age na nossa vida e faz com que a gente venha a se mexer diante dos confrontos. O confronto não é para você ficar bravo. O confronto não é para você acusar aquele que às vezes foi instrumento de Deus para mostrar a palavra. E muitas vezes nós queremos jogar na culpa em alguém, ficamos bravos porque não sei quem foi usado por Deus, ou porque a própria palavra, às vezes eu lendo a palavra, tem gente que quer rasgar folhas da Bíblia, porque isso me confronta. Se está confrontando, meu irmão, é porque eu preciso entender onde está o problema e vencer. Amém? É como um teste de materiais. Dentro da engenharia, você nunca faz algo sem antes passar por uma análise e um teste. Aonde é colocado os limites, chamado limites de resistência, limite de eliência, limite de flexibilidade. Existem alguns limites. E para que isso venha a ser adotado, fez um teste. Para achar onde estão os problemas, para que quando você for executar um projeto, você saiba muito bem como colocar as coisas. Vamos numa linguagem mais coloquial, mais fácil de entendermos. Eu acho que todo mundo já passou pela situação de pneu furado. Alguém já teve o pneu? A questão do pneu furado. Aí você leva no borracheiro. Eu quero que a gente venha entender esse princípio de Deus nas nossas vidas. Você leva ao borracheiro, o borracheiro chega lá e coloca uma pressão no pneu maior do que a usual. Acho que quem já viu isso? Geralmente ele tem um tanque, tem em algumas borracharias aí, aquela famosa banheira que foi descartada, está lá cheia d'água. E ele faz o quê? Ele pega o pneu, enche, e se ele é de 30 libras por polegada quadrada, vamos supor, ele põe 50 libras. E pega o pneu e faz o quê? Põe dentro da água e vai virando. Qual é a finalidade da pressão interna maior? Para que ele faz isso? É porque ele quer limpar o pneu, para a hora que colocar vai estar limpinho no seu carro? É para achar onde está a pressão interna, que muitas vezes Deus, pelo teu Espírito, age nas nossas vidas, confrontando com a sua palavra. Meus irmãos, é para mostrar onde está o vazamento, é para mostrar onde eu devo fazer o remendo, aonde eu devo agir. Amém, meus irmãos? E nós não podemos de maneira alguma fugir do confronto. Quem foge do confronto nunca terá vitória. Nós seremos confrontados, somos confrontados no dia a dia, somos confrontados nos nossos estudos, somos confrontados no nosso caminhar, na nossa vida profissional. E aqueles que realmente entendem o princípio e age com que o Espírito mostre onde está o meu problema, serão vitoriosos. Amém? Então aqui o Senhor está nos ensinando esse princípio. E eu quero que hoje a gente venha entender. Confrontar com a palavra é deixar o Espírito agir de maneira estratégica na nossa vida.
Não é ficar brabo com o outro. Não é ficar achando responsável. Ai, essa palavra foi encomendada. Ai, porque não sei quem deve ter falado para o pastor. Ai, porque algum líder deve ter aberto a boca. Às vezes abriu sim, às vezes a gente entende, nós lemos relatório. Ai, porque eu, primeira vez que eu venho na igreja, a hora que eu vim aqui, já veio falando essas coisas, não é possível. Ai, alguém está falando da minha vida. Ai, meu irmão, é o Espírito te confrontando. E quando confronta, meu irmão, é para que haja mudança, amém? Na antiga aliança era através de punição. Hoje nós entendemos que os princípios continuam. A lei continua existindo. Amém, meus irmãos? E nos confronta a cada dia, a cada momento. E nós não podemos querer fugir dessa realidade. Confrontar não é controlar, mas mostrar o melhor caminho. Amém? Fala assim, confrontar não é controlar. Senão vai contra o próprio princípio de Deus. Ele nos dá liberdade. E a liberdade não é para ser transformada em libertinagem, como a própria palavra diz. Então, se Ele, Deus, quisesse nos controlar, Ele não nos daria liberdade. Ele não faria o que sempre fez, nos ensinar, mostrar e aguardar a nossa posição, a nossa decisão. E em cima disso, nós vamos colher aquilo que deve ser colhido, se uma decisão correta, bênção para a nossa vida. Amém? Então, tira da sua cabeça que confrontar não é controlar. Ninguém está querendo te controlar, meu irmão. Porém, existe igreja, existe corpo, existe um caminhar em conjunto e que muitas vezes vai nos levar a confrontar através da palavra. E é para isso. Por quê? O ser humano, nós, somos comodistas. E Deus sabe muito bem disso. Senão não precisaria caminhar junto. Não precisaria estarmos juntos como igreja. Ah, aceitou Jesus, você aceita Jesus, vai para casa, lê a palavra, fica lá sozinho, fica lá na maravilha, tudo bem, você lê a palavra, você faz ali uma ceia, só você. Pega do pão, pega do cálice, come, bebe. Ah, e você gosta tanto do suco de uva, bebe 1 litro de suco de uva, não tem que repartir com ninguém. Escolhe um pão bem gostoso e pronto, eu escuto a palavra ali, eu leio aqui e não tem ninguém para me confrontar. Porém, eu não vou crescer, vou continuar sendo bebê, vou continuar na condição de escravo. Por isso que Paulo faz essa comparação com a escravidão. Então, para crescer, meu irmão, nós precisamos entender que esses princípios sempre agirão, sempre estarão. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... Oh, glória! Ali Deus ordena a bênção e a unção para sempre. E ele faz uma comparação. É como o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce pelas orlas das suas vestes. É como o orvalho sobre o Monte Sião. O que é o orvalho sobre o Monte Sião, meu irmão? É aquilo que traz vida numa região desértica. É aquilo que muda a situação. O orvalho muda uma situação completamente. Interessante que o orvalho é algo sobrenatural. Não, a ciência explica. O famoso ponto de orvalho. Eu acho que muitos aqui já viram. As meninas lá em casa sempre perguntavam: pai, né, quem que é esse tal de sereno? Porque a avó vive falando: menina, não sai lá fora, menina, por causa do sereno. Ai, cuidado que o sereno te pega. Ela uma vez me perguntou: pai, o que é isso? O sereno, será que é o velho do saco? Quem que é o sereno? E como que eu explicava para uma criança a questão do sereno, ponto de orvalho? É algo, meu irmão, sobrenatural. Ali mostra, por exemplo, fazendo analogia com a Trindade, é aquele ponto no gráfico, né, de pressão, temperatura, em que nós temos uma variação pequena, um ponto em que nós temos ali, pode ser líquido, sólido, gasoso, um pouco para lá, um pouco para cá. É algo sobrenatural de Deus, é o agir. Por isso que ele diz: olha, quando nós estamos juntos em união, é como o orvalho sobre o Monte Sião. É aquilo que faz surgir água do nada, que traz vida, que muda toda a circunstância humana da terra. E nós precisamos entender esse princípio. Senão você ficaria em casa. Para que estar aqui?
Por que que me ligam? Por que que me cobram de estar vindo no culto, de estar... Meu irmão, nós fazemos e vamos fazer, não para te controlar, mas para te confrontar. Porque a palavra diz que nós devemos, isso é regra. Não, não é regra. É ordem. Devemos congregar juntos. Estar juntos. Congregando junto. Celebrando juntos. E junto Deus ordena a bênção, a unção. Eu quero a unção de Deus. Eu quero que Deus me unge. Eu quero o sobrenatural do Senhor. Eu preciso de Deus. Meu irmão, você precisa? Deus vai agir quando nós estamos juntos, em união. Amém? Então nós temos que entender esses princípios. E nós não queremos confronto. Nós temos medo do confronto. Tem muita gente que precisa ser curado, né, de confrontos. Tem muita gente que não cresce, às vezes, até profissionalmente, porque tem medo do confronto. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Sempre existirá confronto. E eu quero dizer que em tudo, em todas as coisas, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, na sua vida espiritual principalmente, você tem um Deus que te escolheu por habitação e te dará vitória. E Ele te capacitará. E o que acontece em determinado momento? Às vezes em uma pressão interna, que eu não sei o que é isso. É o próprio Espírito te dando uma injeção de uma pressão maior, para você mesmo perceber onde está vazando. Amém, meus irmãos? E isso é crescimento espiritual em Deus. E é o que o Senhor quer para nós. Muitas vezes não queremos confronto nenhum. A graça me basta. Hoje está uma teologia por aí da graça. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, tudo pode. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Você acha que Deus bom vai fazer alguma coisa para você? Se Ele é bom, Ele não vai fazer. Ele é bom, porém Ele é justo. E muitas vezes Ele nos confronta. Por isso que a lei não caiu, meu irmão. A palavra não deixou de existir, simplesmente mudou a maneira de tratar. Deus estava falando, antes eu era teu tutor, e eu agia com punição. Agora eu quero que você, pela graça, e pelo que eu fiz, e na condição de filho, e por ser templo do Espírito Santo, você entenda que você agora tem responsabilidade. Amém, meus irmãos? Fala assim, responsabilidade. Esse é o ponto. E é o que Deus aguarda de nós. Inclusive, é muito interessante, nós temos muitas vezes responsabilidade com o estudo, temos responsabilidade com o trabalho, temos responsabilidade com a família, mas com as coisas de Deus, eu acho que eu não preciso ter nenhuma responsabilidade. Misericórdia. Porque o Senhor nos ensina e nos capacita e fala o seguinte, olha, eu te confronto e eu espero e aguardo de você uma posição tal como filho de Deus, como templo vivo do Espírito Santo. Não adianta fugir, meu filho. Não adianta. E aquela história, um abismo chama outro abismo, uma queda, outra queda. No Salmo 42, Davi experimentou isso na pele. Ele foi muito bem claro quando nos ensinou nesse Salmo, pelo teu Espírito. Gente, às vezes, para fugir da responsabilidade, a pessoa fica arquitetando, maquinando. É que vocês, um dia vão ser líderes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vão estar auxiliando algumas pessoas, independente. Você vai ver que coisa mais linda que é. Você já não conversar com a pessoa, você já entende, já vê a dificuldade, é nítido. Né? Puxa vida, deixa eu ver que desculpa eu vou dar para o pastor. Aí deixa eu ver o que eu vou falar para ele. Aí começa aquelas mentiras, aquelas coisas. Porque sabe o que aconteceu? O gato subiu no telhado. Daí, sabe, a minha vovozinha veio passear. Aí depois fica naquele esforço. E tem que ficar agora, porque eu menti, eu inventei algo para justificar o injustificável. Porque eu sou irresponsável, porque eu não aceito confronto. E ali eu fico naquela angústia, aquela guerra interna, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu inventei isso, inventei aquilo, e no outro dia eu tenho que prestar atenção para fazer a mesma mentira, igualzinha, porque de repente, né, há algo eterno. Mas
hora que eu converso com o pastor no outro dia, mas não foi a avó que morreu? Esqueci. Foi a minha avó, sim, é que eu confundi, porque a minha avó tem o mesmo nome da minha tia, por isso que eu confundi, falei hoje tia, mas ontem era avó. Por quê? Porque eu estou inventando, eu estou ali achando saídas e achando que isso engana pastor. Pode enganar, engana sim, engana muitas vezes pastor, líder, isso, aquilo. Mas tem uma coisa, meu irmão, você não engana Descansa no Senhor, meu filho. Confia nele. Não tenha medo dos confrontos. Deixa a pressão do Espírito agir e mostrar onde está vazando. E a hora que estiver vazando, deve usar o remendo. Amém? Deve agir e consertar. É para isso que existe. Então Deus não está querendo punir ninguém. Realmente não está. Mas a consequência sempre agirá. Você crê nisso? Olha que interessante. Para encerrar, vamos um pouquinho para frente. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5, versículo 12. Então, nós vimos que confronto não é afronta. Confrontar é colocar a par das coisas. É fazer com que mostre a consequência daquilo que você tem que decidir. Amém, meus irmãos? Isso é ato de amor. Você concorda comigo? Olha só, Gálatas 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Amém? Fala assim, eu fui chamado à liberdade. Essa parte todo mundo gosta, todo mundo fala, eu sou livre no Senhor. Eu sou livre. Hoje de manhã nós tivemos uma aula na EBD a respeito disso. Continuando, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Amém, meu irmão? Agora a coisa já muda, porque até o amém é mais devagar, né? A hora que a gente fala, eu tenho liberdade, eu tenho liberdade de fazer o que quiser, eu tenho liberdade, todo mundo gosta dessa parte. Mas ele está dizendo, olha, não usei da liberdade para dar ocasião a... Então vamos lá, continuando. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra. A saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Olha que interessante. Quem é o teu próximo? Interessante que lá no livro de Êxodo, Deus deu os 10 mandamentos. E nós vemos claramente que metade deles, os 5 primeiros, diz respeito ao meu relacionamento com Deus. E os 5 últimos, o meu relacionamento com os irmãos, com as pessoas que estão junto comigo. 5 assim, 5 assim. Já vimos aqui que tem algo interessante. Aí Jesus, sendo questionado, ele pegou e resumiu tudo isso, como nós sabemos. Ele falou assim, olha, é muito simples. 2 coisas você precisa fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a ti mesmo. Amém? Ele resumiu em 2. E agora aqui nós vemos ainda um aperto maior. Veio num só. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós podemos e vamos fazer. Então, eu quero dizer o seguinte, meu irmão. A liberdade não é libertinagem. Amém? Não é dar ocasião à carne. Não é questão de que eu posso fazer qualquer coisa. De que não haverá consequência. Na antiga aliança, punição. Hoje, para nós, consequência. Dos nossos atos, das nossas atitudes. Vamos lá, só o versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Agora olha o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Amém? Fala assim, andar no Espírito. E nós não devemos satisfazer as concupiscências. O que é concupiscência? Um nome meio estranho assim, né? E que muitas vezes nós lemos. Concupiscência, meu irmão, é desejo desenfreado, descontrolado. E o Senhor está nos falando, o que faz o confronto da palavra? Faz com que a gente não venha andar de maneira desenfreada com a carne.
A carne, como está logo à frente aqui, milita contra o espírito. A carne nos leva à perdição. Mas nós temos a carne. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? A carnona braba está aí. Tá certo? Umas carnes mais bonitas, outras mais ou menos. Umas mais parecidas com o pastor Maurício, linda, maravilhosa. Porém, está aí. E nós não vamos, meus irmãos, deixar que a carne nos domine. Amém? Fala assim, serei confrontado com a palavra. E nós não vamos fugir do confronto da palavra. O confronto da palavra é para fazer-nos crescer e sermos vitoriosos. O Espírito de Deus nos capacita para isso. Pare de querer justificar. Pare de querer jogar na costa de outro. Pare de ficar procurando isso ou aquilo. Preste atenção. Pare um pouquinho. Onde que está vazando? Oh, Senhor, sabe o que é? Eu tenho problema nessa área. Deus, me ajuda aqui. Vamos fazer um remendo. Vamos tampar esse buraco. Vamos fazer com que a coisa caminhe. Amanhã depois, um novo confronto. Uma nova coisa. Uma nova vitória. Um novo caminhar. Amém, meus irmãos? Seremos confrontados para a vitória. Em nome de Jesus. Fica em pé. Porque nós vamos estar tomando posse dessa palavra. Não tenha medo do confronto. Não tenha medo da palavra de Deus. Seremos vitoriosos em Cristo Jesus, em todas as coisas. Amém? Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, repreendemos toda arte...